Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, especialmente a Nação Tricolor. Isso porque o nosso entrevistado de hoje, do Portal Bavi, será Antônio Jorge Moreira Garrido, que foi conselheiro por 45 anos do Bahia e irá completar agora 60 anos de sócio-torcedor. Mas antes de começar o bate-papo, onde ele vai comentar um pouco sobre os bastidores do título de 88, quando foi que começou essa paixão pelo Bahia, seu Garrido, e quando foi que você decidiu trabalhar no clube e surgiu essa oportunidade? Eu não me lembro exatamente quando começou, eu acho que foi quando eu nasci, mas eu não tenho certeza da data. Mas eu posso contar uma coisa. Deve ter sido entre 47, 48, 49 e 1950. Por quê? Eu nasci em 41. E quando eu era garotinho, 4, 5 anos, eu tinha um padrinho que me levava. Na época não existia o vice. Então nosso rival era o Ipiranga, de Botafogo, etc. Mas o Ipiranga era que sempre estava nas finais. E nas finais o Bahia ganhava. Quando eu fiz 6 anos em 47, 7 anos em 48, 8 anos em 49, 9 anos em 50, o Bahia foi tetracampeão. E eu com 6, 7, 8 e 9 anos. E toda vez que eu ia lá, o Ipiranga apanhava. Aí eu disse a meu pai, meu pai, eu vou perder minha cubana, meu milkshake com bolinho, mas eu vou torcer pro branco, porque o branco ganha todas. E aí eu realmente criei aquela paixão pelo Bahia no tetracampeonato de 46, 47, 48 e 49. Você tem uma história incontestada no Bahia. O que é que você acha dessa nova gestão do clube? E o que é que você acha que mudou daquela época que você estava lá dentro, como diretor de futebol, para hoje? Bom, eu não sou de contestações. Por índole, eu sou de apoiar as pessoas que estão eleitas para o cargo, mesmo que eu não goste deles. Não é o caso de Marcelo, não tenho nada pessoalmente contra Marcelo. Agora, com referência ao clube, eu acho que ele é muito verde ainda para dirigir uma máquina, um trem daquele, entendeu? É preciso um maquinista com muita experiência. E ele não tem essa experiência. Se ele pisou em grama antes, ao meu conhecimento, foi no jardim da casa dele. Então ele não tem nenhuma experiência de clube. Foi até isso que me fez apoiar na eleição de Tilemon, foi a última participação minha no Bahia. Eu fui ser vice dele para orientar ele como levar o Bahia. Porque eu tinha já mais de 30 anos de casa, já tinha sido vice-presidente das divisões de base, fui octa e Enia campeão invicto na divisão de base, e 93 e 94. E o Vitória tinha Dida no gol, Alex Alves, Vampeta, Paulo Isidoro, e nós não tínhamos ninguém, fomos octa e Enia invictos, em cima inclusive de Newton Mota, que estava já no Vitória. Aí eu depois fui chamado a ser diretor de futebol, que eu não queria aceitar, e aceitei. Bom, essa é a minha trajetória. Eu conheço o Bahia de ponta a ponta, eu conheço tudo que se faz, tudo que se não deve fazer, né? E Marcelo tem um lado ótimo, excelente. Ele fez do Bahia numa situação mais propícia economicamente, financeiramente, tem quem apoie, tem as TVs hoje, e antes não tinha nada disso. E Marcelo nisso foi nota 10. Marcelo saneou as finanças, entendeu? E fez com que o Bahia ficasse sem dever nada a ninguém. Mas esse, por outro lado, eu acho que é um erro também. Porque clube de futebol não foi feito para ser superavitário. Clube de futebol foi feito para ganhar campeonato. Porque é um círculo vicioso. Você faz um bom time, você ganha títulos. Quando você ganha títulos, aparecem muitos
patrocinadores que querem estar aliados aos vencedores. Esses patrocinadores trazem recursos maiores ainda, aí você faz um time melhor ainda, e aí você ganha títulos maiores ainda, e com isso você vai sempre num círculo vicioso crescendo. Se você procura sanear as finanças exclusivamente, então isso não redunda em nada. Para você ter ideia, houve um ano aí, há 4 ou 5 anos atrás, que o único time do Brasil que deu lucro foi o Paraná Clube, e está onde está, e é superavitário todo ano, mas ele não ganha nada, porque não investe, não cuida do futebol. O clube é de futebol, tem que olhar primeiro o futebol, depois do futebol tudo vem por via de consequência. Agora, se não tem um bom time, não ganha títulos e se pede pro Tupi, entendeu? Então nada tá bem. Aí é aquela coisa, aquela crise. O presidente declarou há pouco tempo que tinha vergonha de sair de casa. Mas por quê? Porque está em dia? Se ele está em dia, não devia ter vergonha de sair de casa. Mas é porque está em dia, não adianta nada. O que adianta é o clube ganhar. Se o clube ganha, ele vai ficar em dia, entende? Então essa é a única coisa que eu tenho de restrição, porque o futebol é ligado por um profissional que ele contrata, mas eu acho que Marcelo não agride, não cobra do pessoal. O que eu via de diferença é isso. Paulo Maracajá, por exemplo, a quem eu mais servi, foi o presidente. Eu servi a 13 presidentes durante o tempo que eu passei como sócio. E 45 anos de sócio, não, de conselheiro. Eu servi a 13 presidentes, de Osório a Marcelo Filho, que eu pretendo lançar um livro para o ano, que vai ser 45 anos do Esporte Clube Bahia, de Osório a Marcelinho. Aí eu vou contar tudo que eu sei de Osório a Marcelinho. Não vai ser estatística nem nada. Vai ser um livro lançado sobre aquilo que a torcida não conhece, que está por trás dos bastidores e que só eu sei e mais algumas pessoas. Você falou agora há pouco, então fala um pouquinho pra gente, já tem data de lançamento, esse livro que você vai lançar? Não, eu estou começando, eu tenho jornais e tenho revistas desde que o Bahia foi fundado até hoje. Eu tenho todos os 0 horas da época do campeonato de 88, desde antes do jogo até depois do jogo. Já teve até uma gincana e que mandaram pedir o dia, o exemplar do 0 hora, do dia que o Bahia foi campeão, mas não do dia depois, um dia antes, quer dizer, no dia mesmo, de manhã, como 0 hora sai pela manhã, eu então fui procurado logo. Muitas pessoas sabiam que eu estive lá. E eu tenho 0 hora não só de domingo que o Bahia jogou, porque quando acabou o jogo do Bahia Internacional aqui em Salvador, eu fui procurar saber qual era o voo do Internacional. Aí quando eu achei o voo, eu fui no mesmo avião. Fui com o Internacional para lá. Assisti a todos os treinos, porque como eu fabricava bola, ou fabrico ainda, eu contratei Tafarel para ser garoto propaganda lá no Sul, e também para lançar a bola Tafarel que eu lancei. Então fui na casa de Tafarel, fui todos os treinos do Internacional, jogando azar lá para eles e tudo mais, entende? Então eu tenho o 0 hora de todo esse tempo. Eu tenho o ingresso do jogo sem usar, porque eu fui com os jogadores no ônibus. Então essa é a história minha que eu tenho. Em 2013, você se candidatou para voltar ao Bahia como vice-presidente de Antônio Tilemon. Porém, Fernando Schmidt foi eleito com 3.300 votos e vocês ficaram com 1.164 votos, e em terceiro Rui Cordeiro com 468. Essa eleição foi bastante polêmica, com muitos comentários dizendo que, popularmente dito, foi roubado. Você acha que teve fraude nessa votação? Não posso afirmar, porque provas não tenho. Mas eu sou, antes de tudo, auditor independente. Nenhum auditor acredita
numa apuração que dê bola redonda. 3.300 votos é fraude. Então, essa é a primeira coisa. Se a gente chega numa empresa e vê as somas batendo tudo 0000, a gente vai para cima. Porque é o primeiro sinal de fraudes. Você não vê, eu quero que você veja qualquer eleição de qualquer lugar do mundo, não só de Salvador, do Brasil todo. Se algum candidato a vereador, que são 300 ou 500, a deputado, que são mais 500, eu quero ver um dar 00 no final. Não dá. Ninguém é eleito por 1 milhão. Dilma, por exemplo, foi eleita com 42 milhões, 52 milhões, 400 mil, 000. Não tem isso. Não existe. Quem fez fraude, e se houve fraude, foi muito amador. Porque nessa hora aí, entendeu? Agora eu vi o governador chegar, né, com o seu adido cultural e representante Sidônio Palmeira ao lado, lá. O governador chegou, Sidônio Palmeira, que é do PT, também chegou junto. E aí eu vi Hatz entrar com eles no lugar da votação. Eu vi entrar com eles no lugar da votação, onde vota na urna. Quer dizer, isso não é legalidade. Nós não podíamos fazer nada, era o governo do Estado, o governador, a autoridade. Nós tínhamos que respeitar uma autoridade. E depois, na hora que saiu o resultado, ganhou quem? O do PT, que era quem? Meu amigo Schmidt, que nem fala, coitado. Ele é gago, ele tem dificuldade de levantar da cadeira. Como é que um homem desse pode dirigir um trem chamado Esporte Clube Bahia? Agora é o momento mais esperado. Um assunto que será o principal tema abordado no restante deste bate-papo e que todo torcedor do Bahia gosta de comentar, principalmente o senhor que esteve lá presente, que é sobre o título do Campeonato Brasileiro de 88. Você esteve lá na final do Beira-Rio, junto com toda aquela delegação do Esporte Clube Bahia, e quando o jogo acabou, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Não dá para descrever, eu nem sei, viu? Eu estava tão em expectativa de acabar o jogo, né? 0-0. Mas em vez de eu estar passando perigo com o Internacional no final que passava perigo do Bahia fazer um gol. Porque vários gols foram perdidos por Charles, etc., na boca do gol, no final do jogo. Mas a emoção sempre fica o medo de haver uma falha, ali é futebol, uma pequeníssima falha de alguém, né? Então eu acho que foi uma emoção muito grande, né? Sem dúvida nenhuma. Se eu fui até lá, é porque eu achava que o Bahia tinha chance de fazer, né? Se fosse hoje eu não iria, entendeu? Se fosse hoje eu não iria, porque eu não teria confiança nessa equipe que está aí, entendeu? Tá melhor do que a do ano passado, tá, se investiu mais, mas não é um time que perde pro Tupi com todo o respeito que o Tupi mereça, né? Perder pro Tupi, perder pro Londrina aqui dentro de casa, porque o psicológico é importante. Quando eu fui octa-iene das divisões de base, eu usava o psicológico em cima do jogador. Eu não tinha jogadores para jogar contra o Vitória. Jogamos 2 anos, 8 turnos, 8 decisivas de turno e mais as decisivas do campeonato. E eu ganhei o ano inteiro sem perder nenhuma. No gogó com os meninos. No gogó, eu não tinha ninguém para jogar. Aí quando eu via que eles diziam, eu estou aqui porque eu vou puxar um puxadinho para meu pai, eu vou subir um andarzinho para minha mãe. Na hora do Bavi eu dizia, olha, puxadinho de papai, se você não ganhar hoje, tá fora, não tem puxadinho nenhum para papai. Não tem também quarto pequeno para puxar para mamãe, não. Vocês vão ser vice-campeões e não tem lugar no mundo para vice, porque o vice não passa de um segundo lugar. Já dizia John Kennedy. Então, o vice-campeão, o segundo colocado, é apenas um segundo colocado, não é um vice-campeão. Você, como vários outros que estiveram presentes naquele ano, tem diversas histórias para contar sobre os bastidores do clube daquele título.
Conta um pouquinho das histórias que você lembra pra gente e pra toda a nação tricolor que está te ouvindo. Rapaz, se eu disser uma coisa, eu acho que metade da torcida do Bahia vai me xingar. Porque uma das coisas que eu não concordo absolutamente é com o endeusamento do treinador Evaristo. Porque Evaristo pegou o time tricampeão baiano. 86, 87, 88, foi Fantoni quem arrumou o time. Todo mundo que jogou no Campeonato Brasileiro já tinha sido tricampeão baiano, não foi Evaristo. A única coisa que Evaristo fez realmente no Bahia foi que quem joga mesmo são os jogadores, não é o treinador, ele arma um esquema, mas ele precisa ter atleta para aquele esquema. Então, o único que mudou foi que ele tirou o centroavante da época e botou um centroavante que ele trouxe do América ou do Bangu, chamado Mário, e que não jogava nada. E o Bahia veio realmente a melhorar depois do jogo do Corinthians, é um divisor de água. O Bahia estava perdendo, a torcida gritando, bota Charles, bota Charles, bota Charles. Ele sem querer botar porque estava o centroavante dele lá, mas bota Charles, botou Charles e o Charles virou o jogo para 2-1. E aí nós ganhamos o Corinthians e daí fomos para frente ganhando todo mundo com o Charles. Charles virou unanimidade nacional. Então Evaristo não é um cara sincero. Evaristo já expulsou o Bahia 3 vezes, já recusou o Bahia 3 vezes, inclusive em 88, quando o Bahia foi campeão. O primeiro jogo pela Libertadores foi lá mesmo, no Beira-Rio. E ele jogou no Beira-Rio e ganhou contra o Internacional. Mas a segunda partida era fora. E aí, nessa partida fora, o Paulo Maracajá, que estava comigo, ele me disse, Evaristo vai conosco para fora. Vou eu, aí comprou ele e a esposa ele pagou do bolso dele e comprou para Evaristo e a esposa. Tá tudo certo? Tá. Aí, prestes a embarcar, todo mundo treinando sem Evaristo, Evaristo pediu para ficar no Rio, na volta de Porto Alegre, e já no Rio ele passou um fax, que na época era fax, não havia celular, nem WhatsApp, nem coisa nenhuma. Aí ele chegou, passou dizendo que não ia mais levar o Bahia para lugar nenhum, que não ia mais não. E Maracajá está vivo aí para dizer se é verdade ou não, que ele teve que cancelar, não sei se teve reembolso, as 2 parcelas. E quem foi com o Bahia daí em diante foi José Carlos Queiroz, um preparador físico que jamais tinha sido treinador de futebol. Foi dirigir o Bahia na Libertadores. Imagina, na Libertadores, quando todo mundo se reforça, o Bahia perdeu o técnico, porque ele não tem caráter. Ele não tem caráter. Evaristo não tem caráter. Ele trai a qualquer momento. Na segunda passagem dele no Bahia, ele pediu para ir ao Rio para ver a família, e lá do Rio ele foi contratado pelo Vasco, passou um fax da máquina do Vasco com uma carta do Vasco, timbrado Vasco da Gama, dizendo ao Bahia que não ia voltar mais. Esse é um homem de confiança. Quando eu assumi a diretoria de futebol, a primeira coisa que Paulo Maracajá falou foi trazer Evaristo. Eu disse, na porta que ele entrar eu saio. Eu não trabalho com traíras. Eu não sou traíra e não trabalho com traíra. E Evaristo é traidor. Ele é inconfiável, para dizer melhor. Vamos mostrar agora um vídeo para o senhor. E após este vídeo, comenta pra gente o que você sente depois de rever este momento que foi o título de 88. Copa União, depois de quase 30 anos, o Bahia conquista o 2º título brasileiro. Mas para chegar a ele, os baianos enfrentaram 90 minutos de muita tensão. O Internacional lutou do começo ao fim e antes mesmo da partida, os gaúchos recorreram até as forças ocultas. Por pouco o Bahia não pôde utilizar o vestiário número 5 aqui no Beira-Rio. Quando esta porta foi aberta, lá dentro estava esse despacho feito por um pai de santo gaúcho.
Um despacho que é um verdadeiro banquete, com pata de vaca, galinha, camarão e muita erva mate. Até o presidente do Bahia, Paulo Maracajá, trata de espantar o azar. Mas a macumba dos gaúchos é ironizada pelo técnico Evaristo. Levo mais fé no senhor do Bonfim. E na entrada em campo do Bahia, os jogadores contra-atacam pedindo proteção. 20 minutos do primeiro tempo, o Bahia não consegue passar do meio-campo. O 0 a 0 até agora lhe dá o título. Eu tenho esse vídeo, como tenho 6 DVDs da época. Eu tenho todos os jogos do Bahia de 1988, desde o primeiro até o final. E só no final aí, esse campeonato, até o fim, eu tenho 3 DVDs. 3 DVDs até a chegada em Salvador. Na chegada em Salvador, nossa empresa tinha um caminhão também com música e com gente dentro, nossos funcionários, que eu fechei a fábrica. E isso aí eu presenciei, eu ajudei aí a empurrar as vacas para o outro lado, porque mandinga de gaúcho é touro, cabeça de touro, e não ia dar certo nunca. Se mandinga ganhasse jogo, já dizia o nosso treinador da seleção brasileira, né? Que já morreu. Vamos repor aqui vai começar. Bahia não consegue passar do meio-campo. O 0 a 0 até agora lhe dá o título. Mas o técnico Evaristo Macedo não está nada tranquilo. Evaristo mexe o tempo todo com os pés. As mãos denunciam um técnico muito agitado. Ele parece querer empurrar o time para frente. E o Bahia, num erro de Luiz Fernando, consegue o seu primeiro chute através do centroavante Charles. O Inter se desespera e parte para o jogo pesado. O Bahia responde com garra, determinação e sangue. O sangue do lateral Paulo Robinson e do guerreiro Paulo Rodrigues. É a luta do Bahia em busca do título que o Inter não quer entregar. 30 minutos de jogo, a torcida incentiva, o Inter pressiona, mas seus jogadores não conseguem se organizar no ataque. São 3 apenas as oportunidades criadas no primeiro tempo. O toque de Luiz Fernando no cruzamento de Luiz Carlos Vinck, o chute forte de Edu e a defesa de Ronaldo, e a segunda tentativa do ponta Edu. O Inter para na marcação do Bahia, no futebol eficiente do volante Paulo Rodrigues. Fim do primeiro tempo, e aí você vê o sofrimento do técnico Abel. Ele volta ao vestiário para fazer o seu time vencer os próximos 45 minutos e provocar a prorrogação. A esperança do treinador Abel de transformar o time termina nas mãos do goleiro Ronaldo. Ele tem reflexo para defender a cabeçada de Nilson, coragem para se atirar nos pés dos adversários, agilidade para espalmar o chute prensado de Nilson. O torcedor do Inter sobe. O torcedor se desespera e parece não acreditar mais na vitória. Este torcedor de costas para o jogo é a imagem do Inter aos 30 minutos do segundo tempo. O time agora tem apenas 15 minutos para fazer o gol que não conseguiu em 75 minutos. Mas o tempo é curto. Nem mesmo o goleador Nilson é capaz de salvar o Inter. Um time desesperado, nervoso e aberto para os contra-ataques do Bahia. O Bahia faz mais do que simplesmente segurar o 0 a 0. O Bahia preocupa o Inter com contra-ataques rápidos. Neste lance, Bobô faz um bom passe para Charles. Neste outro, Bobô chuta forte e a bola encontra a defesa no poste direito de Tafarel. Futebol gostoso, 0 a 0. Com este resultado, o Bahia pode ser o campeão brasileiro. Mais de 60 mil torcedores do Inter aplaudem o time do Bahia, enquanto os jogadores fazem a festa no gramado. O zagueiro Nilmar corre em direção à torcida do Bahia, levando o técnico Evaristo no colo. E Zé Carlos chora abraçado ao lateral Tarantini. Evaristo, agora mais calmo, fala da conquista do título. À medida que foi desenvolvendo o campeonato, a gente foi pensando em chegar realmente numa situação boa. Mas dizer que no começo eu já pensava, não, aí Jorginho, não estaria faltando com a verdade. Dentro do ônibus, no retorno do time à concentração, os jogadores fazem a sua festa particular. Quando você revê um vídeo desse, né? Passa um filme pela sua cabeça? Passa. Eu estava exatamente atrás, no gol de Ronaldo. Nos botaram atrás do gol. E eu fiquei atrás. E Ronaldo era o goleiro reserva. Você sabe que antes
nós tínhamos um time até dezembro, os contratos venciam em dezembro. E o campeonato teria que terminar dentro do ano. Só que por um motivo que eu não sei mais, o campeonato não conseguiu terminar no ano, continuou no ano seguinte. E com isso saiu o goleiro, que eu agora não recordo o nome, era um baita goleiro, Sidmar? altão. Sidmar? Sidmar, isso, exatamente. Saiu Sidmar, saiu Pereira, que era zagueiro que fazia gol de falta, foi embora, entendeu? E mais alguns podem ter saído que eu não me recordo agora, mas o Ronaldo era goleiro no banco todo o tempo de Sidmar. Foi guindado, ainda bem, talvez Sidmar tivesse falhado em algum gol e nós não fôssemos campeões hoje. E Ronaldo fechou o gol e eu estava atrás da trave do gol. Cada vez que dava um chute eu morria. Aí, antes dele pegar eu já estava morrendo. Foi maravilhoso, foi sensacional. Eu fiquei no próprio hotel dos jogadores, comprei todas as 0 horas que pude e assisti a todos os treinos do Internacional antes do jogo, mandando as minhas mandingas, minhas más influências para ele. E o fato é que nós fomos campeões, ganhamos uma segunda estrela que até hoje tem consequências. Você vê que tem jogadores que deixam. O treinador agora, Guto Ferreira, está na Série A. Ele disse, eu troquei, ninguém quer trocar a Série A pela Série B, entendeu? Aí ele disse, eu vim porque a história do Bahia é uma história muito bonita. E essa história do Bahia é um bicampeão brasileiro. Quer dizer, o cara que fala, o Bahia é um bicampeão brasileiro, pesa. Tem muito time no Sul que não tem, ou tem uma só, entende? Então é isso aí. Eu também estava, não foi só em 88, não, em 59 eu estava em forma também. Eu já tinha 18 anos, né? Quando eu vi em 59. Eu quase enlouqueço, né? Entendeu? Eu vi pelo rádio. Ouvi pelo rádio, não tinha televisão, não tinha porra nenhuma. Televisão passava 3 dias depois, vinha um tape de lá para passar. Aí, em 59 foi uma coisa maravilhosa também, foi a primeira, né? E era contra o Santos. E o Santos que veio de lá era campeão brasileiro. Eu sempre dizia isso, era campeão paulista, não é? E o melhor time brasileiro na época, pelo menos até o Bahia ganhar dele. Então ele era o melhor time brasileiro daquela época, ou pensavam-se isso, mas o melhor era o Bahia. E veio de excursão exitosa, maravilhosa. Jogou no seu campo primeiro, perdeu dentro de Vila Belmiro, que ninguém ganhava. Perdeu a invencibilidade de não sei quantos jogos. Ninguém ganhava o Santos dentro de Vila Belmiro. O Bahia ganhou. E depois veio jogar aqui. Quando veio jogar aqui, eu fui. E Pelé estraçalhou o jogo. Foi 2-0 para o Santos. E aí provocou um terceiro jogo. O Bahia jogava pelo empate aqui, tomou 2-0. Aí fez um terceiro jogo. Nesse terceiro jogo, Osório, malandro, muito esperto, um dos presidentes maravilhosos que nós tivemos, Osório chegou e disse, só aceito a prorrogação para depois, se o Santos fizer o jogo logo após chegar. O que é que ele imaginou? O cara vai fazer uma excursão na Europa toda, alguns vão se contundir, outros vão chegar mortos de cansado, outros com saudade da família, e a gente joga com eles. Aí foi isso que foi feito no Maracanã e o Bahia ganhou, porque nem Pelé pôde jogar, veio contundido. Você acha que o Bahia ainda conquistará outro campeonato brasileiro? Não creio. Nem o Bahia, nem o Vitória, nem ninguém daqui de cima, nem Sport, nem Santa Cruz, nem nada. Pode fazer um fogo de palhazinho, tá lá, né? Você vê o Santa Cruz, campeão do Nordestão. Primeiro jogo dá 4-1 em quem? No Vitória, que é daqui também. Entendeu? E acontece que dinheiro é diferente. É mesmo que botar eu para brigar com um cara mais fraco do que eu, e eu sem arma, ele com um revólver e uma metralhadora. Não dá para ele nunca, né? Então é o que acontece com os times de futebol hoje. O dinheiro é muito mais para lá. Isso está mudando com a chegada da outra emissora que foi Esporte comprada Interativo. agora. Esporte Interativo? Interativo. E já não é mais brasileira, né? Foi comprada pela Tuna. E
E isso deu 40 milhões agora ao Bahia, sem retorno. É por isso que o Bahia está conseguindo armar um time melhor com esses 40 milhões. Entendeu? O Bahia já comprou metade do passe, se não me engano, de Cajaro, né? E com esse dinheiro da Interativa. Alguns torcedores estão ficando sem ver, porque tinha o Sport TV para ver, hoje não tem, porque a Interativa pegou, está tendo por enquanto, para o ano já não vai ter mais. Eu não creio por disparidade de forças. Naquela época eram mais ou menos iguais, só o Santos se destacava. O resto, todo mundo tinha o mesmo dinheirinho, cada um com seus sócios, não tinha essa transmissão de TV que pagava, né? E, além disso, naquela época, os jogadores de base de um time poderiam ter uma safra boa e ganhar para o outro mais forte, como foi o caso do Bahia, né? Que pegou Sandro, Bobô, entendeu? Muita gente que veio de fora, Zanata, e tanta gente que veio de fora, do interior da Bahia, e que é melhor do que o pessoal todo do Vasco, do Fluminense, entendeu? Porque não corria muito dinheiro, era sorte de pegar uma safra boa de jogadores em algum lugar. Hoje não. Hoje, se o Bahia botar um jogador uma semana, 2 semanas, aí o Flamengo já está querendo levar o Hernani. Então, as forças não são iguais. Eu acho muito difícil Bahia ou Vitória chegar. Pode chegar a alguma coisa assim de quarto, de quinto, campeão. Creio não. Você ainda sonha em retornar a trabalhar no Bahia como presidente ou vice-presidente ou até mesmo novamente como diretor de futebol? Quando eu assumi diretor de futebol, ninguém na Bahia assumiria. O Bahia era o último colocado e só faltava 7 jogos. 4 jogos fora de casa e 3 em casa. Nos 3 em casa eu ganhei 2 e empatei com o Grêmio, com 10 homens, e o Grêmio era o líder, naquele gol de Viola de bicicleta, que todo mundo se lembra, eu era o diretor de futebol. Mas lá fora nós ganhamos uma, mas perdemos as outras 3. Inclusive a terceira em condições terríveis. Porque foi lá em Paulista Jundiaí, e Jundiaí ele molhou o campo todo antes, os caras eram do campo, era do Jundiaí, e aí a gente não tinha nenhuma chance. Agora sobre o atual momento do... Você perguntou o seu sonho com isso. Isso. Né? Você... Na época que eu fui, eu estava fazendo acupuntura para coluna. E aí tocou o telefone que eu nunca deixava ligado. Naquele dia eu deixei ligado junto de minha mão, tocou, eu olhei. Aí eu vi, Maracajá. Aí eu disse, oi presidente, tudo bom? Ele disse, tudo bem, quer ser diretor de futebol do Bahia? Eu disse, quem falou isso? Ele disse, não, você não quer ser diretor de futebol do Bahia? Eu quero ser qualquer coisa que o Bahia chame. Agora, se o Bahia precisar de mim, se o Bahia não precisa de mim, eu não vou. Se o Bahia precisa de mim, você acha que o Bahia precisa de mim, eu vou, eu aceito. Eu aceito pelo Bahia, quer dizer que não era exatamente pelo chamado dele. Ele disse, não, o Bahia precisa de um diretor e nós estávamos pensando em você, seu nome. Aí eu disse, então diga que eu vou. E era o presidente, era Petrônio, né? E aí eu fui e aceitei. Não penso nisso, não sonho com isso. Não seria nem um sonho, talvez fosse um pesadelo. Mas, na verdade, agora mesmo, na última eleição, Olavo, que é meu sobrinho, foi candidato a presidente, né? Olavo ligou para mim. Ele disse, meu tio, não quer ser candidato a presidente não, nós temos um apoio grande aqui, não sei o quê. Ele, se não me engano, foi o 2º lugar, não foi? Olavo. Foi. Aí eu disse, olha, eu não tenho nenhum interesse. Eu estou aqui de bermuda agora, em frente ao mar do Porto da Barra. Você está me chamando para assumir um time, entendeu? Ser presidente de um time cujo déficit é mais de 100 milhões de reais. Então não é uma coisa atrativa. Mas se o Bahia, quando precisar de mim, eu estou às ordens. Se você for eleito e precisar de mim, eu estou às suas ordens. Mas ser presidente não me interessa, não. Agora sobre o atual momento do Bahia,
Como você vê hoje a gestão de quem comanda o clube e como você avalia o elenco da equipe? Você acredita que o time é capaz de retornar ao G4 da Série B e, consequentemente, à Série A do ano que vem? Sim, sim, capaz a isso é. E ele está provando que já esteve dentro do G4 muitas vezes. Já esses 4, eu acho que essas 4 partidas que nós perdemos foi consequência de vestiário. Problema de vestiário. Porque jogador é uma irmandade. Você tem que estar com o grupo. Você está fazendo as coisas com o grupo, entendeu? E houve alguma coisa de vestiário que não deu certo. Outra coisa que eu achei, não errado, eu achei inadequado, o presidente dizer que está tudo bem e o próprio Doriva falar na hora da coisa, não sabia de nada, dizendo que ia sacudir a poeira e não sei o quê. Isso 11 horas da noite. Aí estava firme no cargo, tá 1h da manhã, sem conversar com ninguém, sem os jogadores saber. O Doriva foi dispensado. Ele podia e devia, ele fez certo em dispensar o Doriva, porque não tinha mais ambiente ali. Ele não tinha mais. Ele perdeu tudo que podia perder. Então não tem mais condições de ficar. Mas tinha que ser combinado com os jogadores. E pelo que o Hernani demonstrou depois, falando de Doriva, falando disso e aquilo, os jogadores estavam meio aborrecidos, os jogadores não foram comunicados a tempo. Eu acho que o Bahia... E não tinha nem outro para o lugar. Como é que eu vou tirar um treinador e deixar o time acéfalo com um treinador do Júnior, do Sub-20? Então, eu acho que isso aí ele fez errado. Mas, entre muitas coisas que fez certo. Agora, o erro dele é ele não cuidar muito do time de futebol, da área de futebol. O diretor de futebol manda, mas ele não é Princesa Isabel. Para o primeiro-ministro dizer uma coisa e a Princesa Isabel ficar calada ou balançar a cabeça que sim. Bahia, o presidente é que manda, ele é o responsável, é ele que não vai poder sair na rua, é ele, como ele falou. Então ele tem que tomar a frente do time. Para finalizar, em primeira mão aqui para o pessoal, estamos lançando um quadro novo no Portal Bavi. E é com toda a honra e alegria que anunciamos que seu Garrido iniciará uma coluna no nosso site. Essa coluna será semanalmente, com temas escolhidos por ele. Fala um pouco sobre suas expectativas para este quadro. Eu acho que o que eu puder transmitir para a torcida é sempre bom. A torcida tomar conhecimento de bastidores, de coisas. Já recebi vários Facebook, pessoal passando mensagem para mim: senhor Antônio Jorge Moreira Garrido, salve meu Bahia, o Bahia está precisando de você, não sei o quê. Mas não é assim. Eu tenho um amigo meu que é Bahia, também religioso como eu, né? E nós somos religiosos, não somos fanáticos nem doentes, somos religiosos. Doente está no hospital, fanático está preso, e religioso não, ele está pedindo a Deus para continuar bem. Então, ele é louco e diz: presidente de Bahia tem que ser você. Eu digo: você é meu amigo, só tenho 2 votos, o meu e o seu. Eu disse a ele, né? Mas a verdade é que eu tendo uma oportunidade da coluna no seu blog ou site, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para mim de poder passar alguma coisa do Bahia, né? Alguma coisa que eu possa comentar, não só sobre o passado, como sobre o presente também. E é como disse Chilemon, eu sou um poço de verdade e de conhecimento do Bahia. Realmente por isso que eu fui candidato a vice dele. Porque eu sabia que com Sidônio Palmeira por trás, você vê quanto foi que teve de outdoor na Bahia na época da eleição de Schmidt. Foi outdoor por todo lugar. Quem pagou? Quem pagou? Ninguém vê quem pagou? Foi torcedor do Bahia que pagou? Claro que não, né? Sidônio Palmeira estava por trás, o publicitário do governo, ganhou até grátis. Ganhou até grátis, cortesia, fazer uma campanha para o presidente do Bahia. Ninguém ganha. Ninguém vai ganhar. Quem vai ganhar
quem vai ganhar as próximas eleições é o candidato de Sidônio Palmeira. Não se enganem. Pode se candidatar quem for, Maracajá, Maracaju, qualquer um. Quem vai ganhar é o candidato que Sidônio Palmeira apoiar. Porque aí envolve um monte de coisas por trás, né? Bolsa Família, tanta coisa que pode ser dita por trás por uma pessoa do PT. Então, é isso aí. Eu vou ficar muito satisfeito, vou fazer o melhor de tudo para que você passe dos 4 mil para 44 mil. Muito obrigado, seu Garrido, por aceitar essa entrevista. Muito obrigado a vocês também que acompanharam esse bate-papo. E fiquem ligados para a próxima entrevista.